Fala pessoal que se liga no Glória e Tradição, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no GT para falar de alguns assuntos importantes sobre o Fortaleza e sobre o futebol de um modo geral. Tá? Alguns detalhes aqui sobre a chegada do zagueiro Tomás Cardona, que veio lá do futebol argentino, do Defensa e Justiça. Isso explica um pouco das pretensões do Fortaleza no continente, também da forma como o continente nos enxerga. Notícias sobre os direitos de transmissão do futebol brasileiro, que podem estar passando por uma nova mudança, no caso, uma novíssima mudança com relação a essas negociações, e também falar sobre a situação de um dos nossos camisa 9 do elenco, Thiago Galhardo, tá? Tudo isso você vai acompanhar aqui nesse vídeo. Eu já peço, claro, que você deixe o seu like, tá? E se você também ainda não for inscrito no Glória e Tradição, não perca tempo, inscreva-se aqui também, porque a sua participação sempre é muito importante, tá? Vou soltar a vinheta e na volta trazer aqui, tintim por tintim, dessa questão do Fortaleza. Bom, primeiro falar sobre os detalhes do zagueiro Tomás Cardona, né, que foi apresentado na segunda-feira do PSI, mas eu queria ilustrar dois pontos importantes aqui sobre a apresentação do jogador. Acho que o primeiro, o que ele coloca de avaliações internas sobre o Fortaleza, né, principalmente do Pochettino, que é um amigo dele, que jogou junto com ele, que passou alguns feedbacks importantes sobre o Fortaleza para ele, e também a fala com o Vojvoda, né, que incentivou muito que ele viesse para cá, transmitiu bastante as ideias que ele tem sobre o Fortaleza, né, esse desejo do Vojvoda de ver o Fortaleza crescer e de crescer junto com o Fortaleza Esporte Clube. Isso contagiou um pouco o zagueiro argentino, né, que veio para cá. O Fortaleza comprou o passe do jogador, né, pagou ali o valor devido ao Defensa e Justiça e veio para o Fortaleza muito com essa ambição de crescer, né? O Cardona, inclusive, comenta que lá na Argentina a visão que se tem sobre o Fortaleza já é uma visão muito positiva, né? É uma visão diferente, uma visão inovadora, né? Uma visão de entender como um time estruturado e em crescimento, tá? Desculpe aqui a entalada, e em crescimento. E essas sinalizações, né, de estar sempre disputando competições internacionais, estar sempre na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, que sem sombra de dúvidas é o campeonato nacional mais difícil do continente, né? Faz com que o Fortaleza vá cravando aí essa imagem importante no exterior, e isso faz diferença, inclusive, no mercado. A forma como o mercado e como os atletas de outros centros olham para o Fortaleza como uma opção considerável, né? Uma opção importante para se fazer, para vir jogar aqui. Então, esses elementos são importantes. É a imagem do Leão, né? Aquela velha ideia que se tinha da internacionalização da marca, ela parece que realmente está se cumprindo aí de uma forma bastante interessante, tá? Segundo ponto, existe uma sinalização, tá? E aqui falando sobre direitos de transmissão. O Brasil agora vive um momento, né, o futebol brasileiro, que esse ano serão negociados os direitos de transmissão do próximo ciclo, né? E aí, hoje existem duas ligas que aglutinam clubes, né, em torno dessa negociação dos direitos de transmissão. Não houve ainda uma unificação. Tem de um lado a Libre e tem do lado a Liga Forte Futebol. Existe uma possibilidade de que nos próximos dias, nas próximas semanas, haja uma unificação, tá? Que se chegue a um entendimento único sobre esses grupos, tá? É difícil? Sim, é muito difícil, porque no fundo é uma briga sobre dinheiro, né? Obviamente, assim, do clube mais poderoso e mais ganancioso ao clube menor, toda a discussão gira em torno do dinheiro, que é uma pena, né? Podiam ser uma discussão sobre o futuro do futebol brasileiro, a qualidade do produto, a qualidade da transmissão, para quem vender, né? Como tornar um campeonato mais atraente, mas no fundo é sobre dinheiro de TV, tá? No fim das contas é isso. Então, o tamanho da fatia do bolo que vai ser distribuído para cada clube é sempre um objeto de muita disputa, tá? E por isso que nós não temos uma unificação. Os clubes que têm mais não querem ceder. E os clubes que têm menos, obviamente, querem ganhar mais, né? Então isso vai ser sempre um dilema, sempre um ponto difícil de pactuar, de conciliar. Mas há essa possibilidade de que isso aconteça,
Nos próximos dias é possível que a gente tenha uma unificação, tá? Foi feito aí tem um memorando, né, com entendimentos que podem chegar a um ponto comum, e os dois grupos ficaram de avaliar, então nos próximos dias a gente pode ter uma novidade com relação aos direitos de transmissão. Espero que isso de fato aconteça. Acho uma pena, tá, que os clubes brasileiros sejam tão fratricidas, né, que guerreiem tanto por essas questões, porque o futebol brasileiro precisa de uma unidade. Para crescer, para se organizar, precisa de uma unidade, e isso, por enquanto, não acontece, tá? Então, tomara que tanto a Libra como a Forte consigam entrar num consenso, certo? E para finalizar esse vídeo, falar um pouco sobre a situação física dos jogadores, tá? Thiago Galhardo, o Fortaleza hoje tem 2 jogadores no DM, né? No DM mesmo. O Hércules, né? Que no caso fez ele teve uma lesão, né, gravíssima no joelho, rompeu o ligamento cruzado do joelho, fez uma cirurgia e está no processo de recuperação, né? Já está aí fazendo essa transição, se Deus quiser, para treinar com bola e para ser reintegrado ao elenco. Acredito que mais 1 mês, 2 no máximo, a gente já tem o Hércules aí treinando com bola ali e aos poucos recuperando o futebol, tá? E o outro jogador é o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo teve um entorse, tá, no tornozelo, inclusive foi desfalque, né, na estreia do Fortaleza contra o Horizonte, né, onde ganhamos por 2-0, e o Thiago Galhardo segue fora dos treinos do Fortaleza. Tá? Então, ele está fazendo uma recuperação médica, fisioterapêutica, e aí isso deve deixá-lo fora dos gramados mais um pouco. Isso significa que o Fortaleza hoje só tem um camisa 9 de ofício, né, à disposição no seu elenco, que é o nosso El Gato, né, o Lucero. Então ele está aí nessa missão de ser o único camisa 9, é óbvio que são jogos mais fracos, né? Foi Horizonte, depois Barbalha, depois Iguatu, dá meio para segurar. Fortaleza não divulgou o tempo de recuperação do Galhardo, como não tem feito isso, né? Com nenhum atleta, é um protocolo já de um bom tempo que o departamento médico do clube utiliza, não divulgar tempo de recuperação, mas eu acredito que em 4 a 6 semanas o Galhardo deve estar de volta no Fortaleza. Eu acho que isso não faria, por exemplo, contratar um novo camisa 9. Tá? Acho que isso não vai de fato acontecer, tá? O Zé Wellison foi desfalque também, né, na estreia contra o Horizonte, mas aí não era um problema médico, não era uma questão clínica, não foi uma lesão, uma contusão, foi uma questão física, né? Ele não estava ainda 100% fisicamente para encarar uma partida, mesmo com baixa intensidade, como foi a partida contra o Horizonte, como são essas primeiras partidas de campeonato estadual, mas ele ainda não estava aí apto para encarar uma partida. Havia jogadores mais qualificados fisicamente para entrar em campo. Então, acredito que o Zé Wellison volte, né, esteja à disposição já nesse final de semana, nesse domingo contra o Barbalha. E o Bruno Pacheco, que estava ali, né, a gente deu essa informação também no pós-jogo de vitória contra o Horizonte. O Bruno também não estava 100%, por isso que não foi o titular contra o Horizonte. Então, essas devem ser as caras aí que devem aparecer contra o Barbalha, ok? Botem nos comentários o que é que você acha sobre a Liga Forte Futebol, sobre o zagueiro Tomás Cardona e sobre Thiago Galhardo, que está fora do Leão. O Fortaleza deve contratar um novo camisa 9. O Yarley, que jogou a copinha, é suficiente? Ou bota o Pedro Rocha de um camisa 9 improvisado? Será que ele responde? Jogaria com falso 9? O que é que você faria com esse desfalque? Tá bom? Um abraço para vocês, saudações tricolores, meus amigos, e até mais.